Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Deixa eu dar uma dica para você. Esse livrinho aqui, charmoso, tem 365 pensamentos inspiradores e edificantes. Ele é de autoria do pastor Jorge Linhares. Tem um para cada dia, tem um espacinho bem pequenininho para você anotar o seu pedido de oração e sua resposta. Mas você dá para levá-lo na bolsa, ele vai com você a qualquer lugar. Então é um presente útil e um instrumento, uma ferramenta de edificação diária. Eu super recomendo. Se você está curtindo os conteúdos que a gente está colocando aqui no Conversão, curta, comenta, compartilha, dá essa moral aqui para o Conversão. O nosso convidado de hoje, ele é pastor num lugar maravilhoso, na Dubai brasileira, Balneário Camboriú. O pessoal fala que não é pra gente falar isso, mas é verdade. Uma das cidades mais caras e mais bonitas do Brasil. Ele é o pastor-presidente e fundador da Igreja Família do Reino. Ele é casado com a Sara Medina e pai do Esdras e da Chloe. Ele é formado em teologia e uma autoridade que trabalha com 6.000 alunos, 2.500 pastores e acrescenta mais gente nisso aí. Bem-vindo, pastor Pedro Medina. Priscila, muito obrigado. Toda a audiência aí que estão vendo a gente pela televisão, pelo YouTube. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Hoje, já quero avisar vocês que vai ser muito inspirador. Então, não mude de canal, não saia do YouTube, porque você vai ter uma palavra inspiradora aqui que vai mexer com o seu coração, com a sua fé, vai te motivar muito. Amém. Olha só, ungido, consagrado aos 17 anos. Pois é, né? Que história, né? Olha, pois é, 17 anos, por que tão cedo? Por que tão jovem? E tem um porquê, foi no dia do meu aniversário ainda. Olha que loucura, eu tinha 16 anos, eu era novo convertido, eu morava na Flórida, em Boca Raton, e eu fui numa vigília. Eu já estava apaixonado por Jesus, eu já estava indo nos cultos do Benihim, né, naquelas cruzadas, e um dia eu fui numa vigília pequenininha, que uns brasileiros organizaram, mas levaram uma americana para pregar. E naquele dia eu vi uma cega entrar na vigília brasileira. Ela sentou lá e aquela americana depois entrou e começou a pregar. Uma senhorinha mais ou menos de 60 e poucos anos, já tinha cabeça branca. Eu lembro que ela levava a Bíblia dela bem bonitinha e uma toalhinha. Olha que coisa louca. No meio da vigília, ela chamou aquela cega. E eu estava sentado no banco da frente. De frente para a pregadora e de frente para a cega. Eu vi que os olhos dela eram cegos. Ela passou aquela toalhinha no olho dela e disse: seja curada em nome de Jesus. Os olhos delas abriram na minha frente. Eu sou testemunho ocular de 1,5 metro de distância, ou 2 metros. Pertíssimo, então viu mesmo. Eu assustei, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto um milagre assim na minha frente, né? Então me impactou. E aí todo mundo chorando, aplaudindo, glorificando, a vigília ficou mais forte ainda, né? Com certeza. E aí e aí quando a ex-cega agora, né, voltou para sentar, a profeta, a pregadora, apontou o dedo para mim e disse assim: olha, Deus tem uma palavra para você. E ela disse: eu tô vendo o número 17 no seu pescoço, assim como um número, né? Que idade você tem? Eu falei: olha, eu tenho 16. Aí ela disse: no dia que você fizer 17 anos, o teu ministério começa. E aí ela disse, eu morava já nos Estados Unidos e não tinha plano nenhum de voltar para o Brasil. Ela me deu 3 profecias. Com 17 ia começar meu ministério, que um dia eu ia voltar para o Brasil e Deus ia me dar um grande ministério no Brasil. Essa parte eu não recebi da profecia, porque eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Acabei de chegar. E a terceira profecia, ela disse, eu não morro sem ver você na televisão. Opa! E ela tinha acabado. Depois da cura, era comigo. Passou-se ali alguns meses, eu fiz, no meu aniversário de 17 anos, era culto, eu fazia culto no meu lar, na minha casa. Acho que era toda sexta-feira. E aquela sexta-feira coincidiu que era culto e dia também do meu aniversário. E encheu a minha casa, deu quase 60 pessoas. Só que o que eu fazia? Eu ficava no quarto orando até o culto começar. Minha irmã fazia o louvor. E então eu esperava a primeira, a segunda música começar e eu saía do quarto em oração, porque eu ficava lá orando. Igual para vir aqui. Eu fiquei orando até o último minuto assim. Falei, Deus, vai ser tremendo esse podcast. E aí quando eu entrei no ambiente, estava lotada a casa, eu não sabia nem que estava lá. E todo mundo estava adorando a Deus. Eu vi uma mulher sentada.
E o Espírito Santo me disse, vai e põe a mão nela. Eu fui, pus a mão no ombro dela e Deus disse, diga para ela que eu estou curando as costas dela. Aí eu disse, Deus está curando, né, as suas costas. Só falei isso. Seja curada em nome de Jesus. Ela deu um pulo, começou a gritar, a chorar e dar glória a Deus. E eu estou sentindo minha coluna, não sei o quê. Resumo. Eu não tinha visto ela chegar. Ela chegou arrastada pelo marido e pelo filho. Porque ela tinha quebrado a coluna numa escada. Ela rolou, bateu o disco da coluna, quebrou, espatifou. Virou como se fosse caco de vidro. E ela também não foi ali na expectativa de cura. Então, já estava uma conversa que Deus estava começando uma coisa lá em casa. Mas a expectativa dela era participar do culto, meu aniversário, etc. E o disco ela não tinha apoio na coluna. Então ela tinha muitas dores, aí o marido carregava de um lado, o filho do outro. O médico falou que era para ela ficar na cadeira de roda, e ela falou, eu não vou ficar na cadeira de roda. Cadeira de roda daria um conforto. Porque ela falou assim, eu não quero sentar na cadeira de roda. Eu prefiro sofrer um pouco mais, meu marido me ajuda, meus filhos me arrastam, mas eu não vou sentar na cadeira de roda. E também porque ela disse, um dia Jesus vai me curar. A fé. A fé dela. E aí quando eu pus a mão nela, ela foi curada. Ela tem o laudo, o nome dela é Missionária Vanderleia. Hoje ela mora no Texas, nos Estados Unidos. Ela era da Flórida, quem quiser, tem ela no Instagram. Ela tem o laudo do antes, quando era a coluna espatifada, né? Esfarelado o disco da coluna e o disco novo. Glória a Deus. E aí eu lembrei da profecia. Depois daquele lá, Deus falou, no dia do teu aniversário, 17 anos, começa o teu ministério. Aí entendi que o meu ministério estava relacionado com curas e milagres também. Quando Jesus estava aqui, ele disse que João perguntava se era ele ou outro que haveria de vir. Ou haveria de vir, né? O reino chegou. Então, Jesus disse para João Batista, os cegos vêm, os coxos andam, né? O evangelho é pregado aos pobres. E aí, este era o sinal de que o evangelho verdadeiro era o que Jesus estava carregando. Né? E esse é o modelo do evangelho que Jesus deixou para nós, o evangelho de poder. Paulo disse em 1 Coríntios 2,4, porque a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não fosse fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O Evangelho, ele é salvação e ele é poder de Deus. Eu não sei o problema que você tem, a doença que você possa estar carregando. Eu conheço um Jesus que gratuitamente pode curar, libertar, transformar a sua vida, e ele pode fazer isso instantâneo e pode fazer durante esse podcast. Amém, eu creio também. Então, a partir dos 17, Deus te deu essa autoridade. Sim, eu já estava jejuando, eu jejuei 101 dias dos 17 anos, só comendo salada. Eu fiz 40 dias, depois fiz 21 dias, depois fiz 40 dias de novo. Eu orava 7, 8 horas por dia, eu só queria Jesus. Amém. Minha mãe um dia me falou, meu filho, eu não te conheço mais. Eu estava bem magrelo, por que pareça, de tanto jejuar. E ali Deus começou a operar milagres. A minha casa lotava todo final de semana, na sexta-feira, que era o nosso culto, fazíamos vigília, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu ia nas cruzadas do Benihim, me inspirava ainda mais. Ainda assim o pessoal te chamava. Com 17 anos, eu fazia na minha casa, né? Sim. E eu comecei... E depois, como é que você saiu de Boca Raton para a Espanha? Porque você foi jovem para lá também. Exatamente. Quando eu fiz ali quase 20... Estava com 20 anos, eu entrei numa crise existencial, porque eu não tinha lugar na igreja, eu não tinha mais convite para pregar, e eu falei, Deus, está acontecendo. E eu entrei em desespero. Mas por quê? Vai, continua, por que esse desespero? Porque eu estava com crise existencial. Tá. Qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Onde que Deus quer te usar, né? A minha igreja não tinha nenhum ministério para mim. E eu ficava mais um na igreja. E com carregando toda essa unção, isso que eu queria, né? Mas foi a mão de Deus que deu uma paralisada ali para mim poder buscar algo novo. Tá. Essa história é engraçada também. Você foi para a Espanha? Não, mas como que eu fui para lá foi engraçado. Porque assim, eu entrei em desespero e eu fui orar. Falei, Deus, o Senhor tem que falar comigo, o que o Senhor quer de mim, o que eu vou fazer? E eu ouvi alguém dizer a palavra Espanha. Eu não lembro em que ambiente alguém... Espanha. E quando meu coração acelerou, Espanha. Eu fui orar, falei, Deus, Espanha. Eu fiquei um mês orando para ir para a Espanha. Só que eu não conhecia Espanha. Não sabia nem que Barcelona era na Espanha. Não sabia de nada. Para mim é como se eu falasse assim, faz as malas agora e vai para Bulgária,
sei lá, Áustria, qualquer país. Eu falei, meu Deus, Eslovênia, Azerbaijão, Turmênia, qualquer lugar desse, né? Eslováquia, assim. sei lá. Aí eu, meu Deus, Espanha, né? Não tenho nada lá, não conheço ninguém, mal falo espanhol. Mas fui orar. Resumindo, né? Porque eu gosto, essa história é incrível. Eu falei, tô ficando louco, vou parar de orar. Que história é essa? Do nada Espanha, acho que eu só ouvi e é paranoia minha. Só que eu tava tão assim, eu falei, Deus, eu quero uma resposta. Aí eu orei. Gente, o que eu vou falar aqui agora não é doutrina, tá? Não é para você fazer a mesma coisa, é coisa que aconteceu comigo. Não tem como eu falar que não aconteceu, porque aconteceu. Que aconteceu, tá. Mas não é uma recomendação, tá? Eu peguei a Bíblia, eu tava tão assim, eu falei, Deus, é agora ou nunca. Fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, aí eu orei, abri a Bíblia e pus o dedo, né? Não recomendo. Mas para mim, era a minha fé ali, era eu e Deus, e eu falei, é agora. Olha, o apóstolo Pedro Medina, o pastor Paulo Medina. Tá. Falando, aí o que acontece? Não é essa Bíblia aqui, mas é bem parecido. Lá no livro de Romanos, tem uma página de estudo, né, que vem antes do livro de Romanos. A Bíblia, aquela, eu acho que alguém aí que está assistindo deve ter. Se você tiver na sua casa, aquela Bíblia de estudo pentecostal. Uhum. Acho que quase todo mundo tinha naquela época do ano 2000, quando lançaram essa Bíblia de estudo pentecostal. Todo mundo tem essa Bíblia, que tem um foguinho assim, né? Todo mundo tem. Inclusive, se tiver uma por aí, seria incrível vocês acharem aqui e mostrar para você. Tá lá numa página antes, certeza que tá lá no gabinete do pastor. Numa página antes do livro de Romanos, tem uma página com o estudo sobre o livro, né? Você chega lá, aí tá escrito assim, começa o livro assim, data do livro. O livro foi escrito, tal. Autor do livro, Paulo que escreveu o livro e tal, em que circunstâncias, etc. E aí, acho que é o terceiro ponto, tá escrito assim, propósito. Debaixo da palavra propósito, acho que é a segunda frase, está escrito assim, Paulo preparava sua viagem missionária para a Espanha. Você falou, pronto, fechou. O meu dedo estava na palavra Espanha. Amém. Então confirmou. Na frase, Paulo preparava sua viagem missionária para a Espanha. Eu ainda estava otimista aqui, achando que ia ser Jope, uma palavra antiga, era Espanha mesmo. E o incrível, mas aí que você que entende de Bíblia vai saber que nessas versões de Ferreira de Almeida não tem a palavra Espanha, tem a palavra Tarsis. Isso. Não tem Espanha. No texto de Romanos, no texto bíblico, está escrito Tarsis. No estudo bíblico, já está a explicação que é Espanha. E a única palavra Espanha em toda a Bíblia era aquele único lugar. Na introdução do capítulo, na introdução do livro de Romanos. Aí você foi para a Espanha. Aí eu liguei para minha mãe, na hora eu falei, mãe, eu quero uma passagem de avião, me ajuda, eu vou para a Espanha, Deus mandou ir, eu vou largar tudo, eu não quero saber. E 48 horas eu estava embarcando no avião, pela fé, tinha $300 no bolso, sem saber onde eu ia ficar, onde eu ia dormir, o que eu ia fazer. E sua mãe deixou? E minha mãe não tinha escolha, ela é mulher de fé, assim como eu aprendi a ter fé com ela. Deixa eu fazer até um parêntese, para você ver como é que era a fé da minha mãe. Minha mãe, ela chegou nos Estados Unidos, fazia um mês, ela chegou também com $300 emprestado de um pastor do Brasil. Então, vocês estão bons. E a gente chegou um mês depois, ou um mês e meio depois que ela. E ela tinha acabado de arrumar um emprego para trabalhar no salão de beleza, ela não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu vivi isso. Quando nós chegamos, ela falou, preciso de um carro. E ela falou com todo mundo que morava lá E todo mundo falou para ela, Cláudia, é impossível você ter um carro. Ninguém vai te vender um carro. Você não tem dinheiro para comprar o carro, você não tem crédito para comprar o carro, você não tem nome para comprar o carro. Acabou de chegar? Você acabou de chegar, você tirou a carteira de motorista agora aqui, que eles ainda davam naquela época. Ela falou, mas eu vou lá buscar meu carro na concessionária. E me levou. E eu nem era crente. Né? Eu me converti lá nos Estados Unidos. Eu tinha 14 anos. E ela me levou para a concessionária. Ela chegou lá às 9 da manhã, 10 da manhã, e ela falou, moço, eu vim aqui comprar o carro, eu gostei daquele ali, eu vou levar. Aí o moço falou, né, tal, começou a papelada, falou, moça, a senhora, infelizmente, você não tem as condições. Não tem as condições. Ela, não, mas eu vou levar o carro assim mesmo. Mas como assim? Ela, moço, conversa com o banco, com as financeiras, alguém vai me liberar esse crédito. E o homem tentando ser agradável, né? E ela dizendo, não, eu vou sair com o carro daqui. E eu junto, né? Com aquela vergonha alheia. Falei, poxa, minha mãe é louca, né? Esses crentes é tudo doido. Sei. E ela ficou. Quando já estava quase na hora do rapaz ir embora, 6 da tarde. Ela chegou cedo. 9 da manhã, já era final do dia. Ele falou, moça, não tem mais. Eu já liguei para todas as financeiras, já liguei para banco, para quem, né, oferece crédito.
De repente, eu estava lá. Entrou como é que chama? Um senhor, cabeça assim, grisalha. E o vendedor falou, vou conversar com aquele rapaz ali. Ele é dono de uma financeira. É o dono de uma financeira. Aí ele foi lá, levou os papéis, nada. Carteira de motorista da minha mãe só que tinha, não tinha mais nada para mostrar para ele. E apontou assim, pra gente lá na mesa. Falou, tá vendo aquela mulher lá? Sei lá o que ele falou. Aqui, ó. E ela quer comprar um carro. Aí o rapaz, o dono da financeira só fez assim, um joinha e tal. Aí o vendedor falou, olha moça, eu não entendi nada, não sei nem o que está acontecendo aqui. Ele é o dono da financeira, ele falou que vai dar o crédito para a senhora e ele ainda vai ser o avalista. Deus. Aí nós saímos dirigindo o carro ainda de tanque cheio. Eita! Então eu vivi eu comecei a ver fé dentro de casa, né? Eu nem era crente, eu estava me convertendo nessa época ainda. Então quando eu falei pra minha mãe... eu vou com meus $300, não quero nem saber. Não quero saber, Deus vai prover, né? E aí eu cheguei lá na Espanha, ela conseguiu uma ex-funcionária dela para me receber lá, dormi no chão uns dias, até eu me virar. E assim eu comecei a minha ida para a Espanha. Você casou na Espanha e também teve um encontro bem difícil lá com uma bruxa espanhola. Justo quando eu cheguei. Logo quando chegou? É a sequência da história. Conta isso. Cheguei lá... Aí eu fui atendido por um pastor brasileiro que estava começando uma igreja. Aí eu falei para ele, olha, eu vim como missionário, Deus me usa, Deus me usa em milagres, eu prego, tal, desde os 17 anos e tal. Aí ele falou, ele já jogou um balde de água, ele falou, aqui não existe isso, missionário não existe, ele vai morrer de fome, vai trabalhar, esquece isso aí. Se Deus quiser, daqui a alguns anos, Deus te levanta aqui. Eu falei, não, mas eu vim com uma palavra, né? Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou procurar emprego, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Falei, eu vou arrumar um emprego, mas final de semana eu vou pregar. Aí fui procurar emprego. Mandei meu currículo... 20 anos. 20 anos. Mandei meu currículo em todos os lugares que eu pude pela internet. E no meu currículo sempre, a primeira coisa que eu colocava assim, fluente em inglês, intérprete de inglês, tradutor de inglês. Porque eu falo inglês muito bem, inclusive sou formação professor de inglês. Aí, o que aconteceu? Recebi um e-mail de volta, uma entrevista, 9 horas, tal dia. Perfeito. Falei, glória a Deus. Alguma coisa, né? Vou lá nessa entrevista. Peguei o trem do sul de Madrid, de Fuenlabrada, até San Sebastián de los Reyes, que é outra ponta, norte de Madrid, do sul ao norte. 2 trens para chegar lá. Ainda quando cheguei, ainda tive que andar uns 10, 15 minutos a pé, até chegar no endereço. Frio, fevereiro, eu tava com meu terno, o terno pentecostal. Então tava morrendo de frio. De terno, sabe o que é terno pentecostal? Sei. É que eu vim eu era da Assembleia de Deus. E eu comprava o terno barato, aqueles que folgavam aqui assim. Cheguei lá, que era a minha melhor roupa que eu tinha na época. E aí cheguei no lugar. Quando eu olhei, o lugar tinha um outdoor. O lugar do endereço, o lugar da entrevista era o lugar de uma bruxa. Tinha um outdoor com a cara da bruxa, cheio de colares, escrito assim, santeria. Aí falava assim, magia branca, magia negra e magia roja. Magia vermelha, magia branca, magia negra. E tudo, rituais, não sei o que e tal. E era essa a sua vaga de emprego? Era! Eu cheguei e falei, não tô acreditando. Quando eu olhei, era uma loja, aí embaixo era uma loja assim, né? A fachada. Em cima estava o outdoor com a cara dela, o nome dela era Estrella. Acho que é nome artístico, talvez. O nome bruxa Estrella. E aí tava demônio do meu tamanho, 1,80 m, bola de cristal, demônios com genitais, assim, de estátuas, sabe? Horrível. Imagina a casa de Satanás. Tinha todo tipo de coisas assim. Você não voltou correndo da porta, não? Você entrou? Não, eu falei, vou embora, tá doido? Nem no Brasil tinha passado perto de Macumba. Vou embora. Eu falei, não, você tá doido. Eu dei assim uns 20 passos, aí o Espírito Santo me pegou assim, falou assim, volta e prega pra essa bruxa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o que eu pensei? Eu tô num lugar que ninguém sabia que eu tava lá. Num país que não é meu. Essa mulher vai me sacrificar para Satanás. Eu também pensei isso. Falei, pronto. Encrencado para sempre. Aí o Espírito Santo falou tão forte comigo, falou assim, maior é o que está em ti do que o que está lá dentro.
Aí eu fui. Você foi revestido de autoridade. Fui falando em línguas, fui cheio de autoridade, chamei a campainha, uma mulher me atendeu, a secretária, e entrei. Quando eu entrei, tinha mais demônio do que eu tinha visto lá do lado de fora. E aí ela falou, daqui a pouco ela vai mandar... Peraí. Mais demônios porque você já estava discernindo o mundo espiritual. Não. Ou estátuas mesmo? Estátuas. Ah, tá bom. Era impressionante horrível, a quantidade de estátua que tinha lá. Uhum. Estátua com chifre de bode, tudo que você imaginava. Eu estava entendendo, mas quando você falou que tinha mais lá dentro, eu falei, pronto. Mais, porque eu só via vitrine, né? Sim. Lá dentro estava mais pesado. E ali a secretária disse, daqui a pouco ela vai mandar você descer. Descer. Foi aonde? No porão. O negócio tá ficando russo. Bruxa no porão, parece filme de terror. Uhum. E eu lá, né? Aí ela ficou no canto, eu fiquei esperando. Aí eu falei, sabe uma coisa? Ela sabe que eu vim aqui para falar idiomas, vou ficar falando em língua aqui, ela vai achar que eu tô falando outra língua aqui, normal. E eu fiquei falando em língua e encarando aquelas estátuas, assim, repreendendo, falei, Deus, e me revestindo, né, de fé e coragem para descer. Aí ela falou, olha, mandou você descer. E aí eu fui descendo. Cada degrau para descer no porão tinha uma estátua de alguma coisa, né, um bicho feio desses aí. Cheguei lá embaixo, ela estava sentada num trono, literalmente. O teto do porão é bem baixo, né? Aí batia quase no teto. Uma mesa verde, com símbolos assim na mesa, devia ser para jogar carta, tal, alguma coisa. Uns chifres assim, em vez de flor, tinha chifre. Coisa horripilante. E ela com um monte de colar. Aí ela disse, olá, ela falou em espanhol, né? Eu sou Estrella, sacerdotisa de Oiá. Fui buscar a tradução, significa estrela sacerdotisa de Oxalá. Aí eu estendi a mão para ela e falei assim, eu sou Pedro Medina, tudo bem? Aí ela falou assim, você trouxe o currículo? Aí eu falei para ela, trouxe, mas eu não vim procurar emprego não. Já falei tudo assim, né? Aí ela olhou, fez assim um pouquinho para trás. Aí eu falei, eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso para trazer uma mensagem de Deus para você. Aí eu falei, Deus, qual que é a mensagem? Tava tão bem. E eu fiquei esperando a mensagem. Ainda bem que o download veio rapidinho. Qual que era a mensagem? Você sabe que o Espírito Santo ele não deixa a gente na mão, né? Eu não tinha mensagem. Eu falei, eu vim dar uma mensagem de Deus para você. Aí na hora o Espírito Santo me revelou. Falou assim, ó. Você tem feito todo tipo de bruxaria, de trabalhos, de encantamentos para resolver um problema pessoal seu. A vida inteira. Você nunca conseguiu resolver esse problema. Só Jesus pode resolver o seu problema. E você sabe bem do que eu estou te falando. Aí ela baixou a cabeça e falou assim, eu sei. Aí quando ela baixou a cabeça, eu cresci, né? Glória a Deus. Aí eu fui Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus te ama. Né? E você que está me ouvindo aí, Jesus te ama também, quer transformar a sua vida, quer te tirar das trevas, quer te trazer para a luz dele. E ali eu comecei a falar para ela que Jesus amava ela, que tinha um plano para ela, que ela queria fazer, né? Ela estava usando, ela tinha uns dons de Deus, mas ela estava usando o lado errado, ela tinha que vir para Jesus, etc. E eu falei, Deus me trouxe aqui porque ele não conseguiu, ninguém ia ter coragem de descer aqui para falar com você. Deus me tirou lá dos Estados Unidos para falar com você. Acabei de chegar dos Estados Unidos e vim aqui te dar essa mensagem. Peguei o currículo, entreguei na mão dela e falei assim, ó, é o seguinte, meu número tá aí, se você quiser saber de Jesus, quiser saber de igreja, e Jesus te ama. Eu preciso ir embora, falei para ela. Aí ela levantou a cabeça e falou assim, eu precisava saber se Jesus me amava. Oiê, para quem não sabe, hoje é terça-feira, dia do culto da vitória. E nós estávamos gravando com o pastor Pedro Medina exatamente uns minutinhos antes do culto. Então tivemos que interromper para ele ministrar no culto da vitória. Mas você não vai perder a continuação desse testemunho fortíssimo e impactante. Nós vamos continuar gravando com o pastor Pedro Medina no Encontro de Pastores, lá na sede campestre. Daqui a pouquinho você ouve a continuação. Olá, queridos, eu estou aqui com o meu queridão, uma amizade bonita, pastor Pedro Medina. Que bênção poder conhecê-lo. E ele estava dando testemunho lindo e houve uma interrupção. Aí agora eu quero te dizer, o complemento vai vir aí. Com certeza. Era um chorando, era um filmando, era um alegre, e eu cheguei ali.
e de repente interrompeu-se tudo. Mas olha o que Deus guardou para o final. Veja aí, seja edificado. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção, fica ligado. Vai começar agora. Estamos de volta aqui no podcast da Getsemane. Sou o pastor Pedro Medina e nós estamos fazendo aqui a segunda parte, porque o pessoal ficou com muita curiosidade. Nós tivemos que parar o programa, né? Por uma coisinha, uma emergênciazinha, mas eu estou muito feliz de poder terminar a história. Eu estava contando para vocês que nós estávamos ali no porão com a bruxa. Foi algo assim, né? Tremendo aquela unção, Deus me usando para falar com ela, e preguei o evangelho para ela. Eu disse para ela que Jesus amava ela, que Deus teve que pegar um profeta lá nos Estados Unidos e levar ali embaixo naquele porão para poder, que ninguém ia ter coragem de falar aquela palavra para ela. E ela olhou para mim e disse assim: eu precisava saber se Deus me amava. Então eu peguei, né, o meu currículo, eu tinha levado, né, para a entrevista, entreguei para ela e disse: olha, aqui tem meu número de telefone, se você quiser saber mais de Deus, se você quiser tirar alguma dúvida sobre quem é Jesus, eu preciso ir embora. Entreguei para ela, agradeci, ela me agradeceu e eu saí andando, fui lá para fora. E quando eu cheguei lá fora, eu dei uma respirada, né? E eu disse: Deus, eu estou sem dinheiro, estou com frio, estou pregando para uma bruxa. O pastor disse para mim que eu ia passar fome aqui, que missionário não vive da obra. Naquele momento, o Espírito Santo disse para mim: cala-te. Foi uma primeira vez que Deus tinha mandado eu me calar. Cala-te. A entrevista não era com ela. A entrevista era comigo. Você está aprovado. Glória. Ah, meu irmão, eu senti uma aprovação de Deus. Deus me desafiou a pregar para aquela bruxa, para ver se eu ia obedecer. Porque, na verdade, a entrevista era com ele. Ele queria me confirmar o chamado. E sabe o que aconteceu? Não conseguiu o emprego, mas ele disse que Deus disse para mim que ele tinha dado emprego para mim, e eu estava aprovado. Na outra semana me convidaram para pregar pela primeira vez na Espanha, numa igreja Assembleia de Deus. Foi o irmão que conhecia o diácono, que falou para o pastor que eu tinha vindo dos Estados Unidos, daquele jeito, mas eu fui lá pregar. Quando eu fui pregar naquela igreja, foi o primeiro dia que eu preguei, né, na Espanha, recém-chegado. Quando o pastor passou o microfone para mim, o Espírito Santo disse para mim assim: diga para ele uma palavra. Ou seja, eu nem cumprimentei a igreja, eu peguei o microfone e disse: pastor, assim diz o Senhor. E o Senhor disse para ele: essa igreja não é sua, esse povo não é seu. Aí eu pensei assim, né, falei: Deus, aí Priscila, eu falei assim, eu olhei para o fundo, eu falei: eu vou ver onde que é a saída aqui, né? Depois de falar para o pastor que essa igreja não é dele, que esse povo não é dele, se ele fizer cara feia, eu já sei por onde correr. Só que ele começou a chorar. Ele começou a chorar e eu falei: bom, quando chora é bom, né? Porque parece que Deus está te usando. Aí ele disse: daqui 2 semanas eu estou indo para assumir outra igreja em outro lugar. E eu não queria ir, eu precisava de uma confirmação de Deus. E Deus te usou para confirmar. Aí ele falou: sabe de uma coisa? Na minha despedida, semana que vem, que vai vir todos os pastores, você vai pregar. Glória a Deus. Aí eu falei: olha Deus abrindo as portas aí. Fui pregar então na despedida daquele pastor que eu tinha profetizado. Estava a igreja lotada, tinha pastores por todos os lados. E aí no meio da pregação Deus me diz assim: Deus vai fazer crescer a perna de uma irmã aqui. Aí uma irmã gritou: ah! Eu achei estranho, né? Porque eu nunca vi alguém gritar porque Deus falou que ia curar. Ela disse: ah! Eu falei: irmã, por que você está gritando? Ela: pastor, eu briguei com meu pai hoje de manhã. Isso era domingo à noite. Mas por que você brigou com seu pai? Ela disse: porque o meu pai queria me obrigar amanhã a ir no médico para fazer a plataforma para o meu pé. E eu briguei com ele de manhã. Eu falei: pai, eu nunca vou colocar uma plataforma, eu prefiro mancar, porque um dia Jesus vai fazer minha perna crescer. E ela brigou com o pai de manhã, dizendo que não ia fazer a plataforma. E à noite Deus disse, parei o culto e disse: Deus vai fazer a perna de alguém crescer aqui. Ela veio mancando, ela tinha mais ou menos essa quantidade que faltava na perna. E eu chamei todos os pastores e a perna dela cresceu na frente de todo mundo. E foi um milagre estrondoso. Ali começaram curas, milagres. Depois orei pelo pastor presidente
Deus curou o pastor presidente. Ele me convidou para pregar na sede, e dali o meu ministério a tempo integral continuou na Espanha, e Deus começou a operar sinais, milagres, maravilhas. E eu quero dizer o seguinte: homem de Deus não é homem de Deus só no púlpito. O verdadeiro vaso de Deus, ele é usado em qualquer lugar. Se você é um homem e mulher de Deus, você pode pregar como eu faço. Pregar para bruxa, pregar no meio de índio, pregar em favela, pregar em hospital, pregar na rua, pregar em restaurante, pregar em semáforo. Assim são os verdadeiros homens de Deus que Deus chama para o ministério. Deus não quer estrelinha, gente que prega bonito em púlpito. Deus quer gente que é usada em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Verdadeiros homens de Deus, eles estão disponíveis e eles obedecem à voz de Deus. Se tiver que entrar num porão para pregar para uma bruxa, está lá para pregar em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração por você. Jesus vai te curar de qualquer enfermidade que você tiver agora, se você tiver fé. Pai, em nome de Jesus, você que está aí do outro lado da tela, põe a mão onde você tem uma doença, põe a mão onde você tem uma dor. Estou te desafiando agora, você vai ser curado. Em nome de Jesus, essa dor desaparece agora. Esses movimentos no joelho, nos braços, nas pernas voltam ao normal agora. Esse problema na coluna, nas cervicais, agora é curado em nome de Jesus. Toda doença desaparece, todo tumor desaparece em nome de Jesus, toda enfermidade desaparece em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, toda sequela de AVC, agora, Deus restaura os teus movimentos em nome de Jesus. Deus cura agora a trombose, Deus cura agora todo o problema das articulações. Seja curado e curada em nome de Jesus. Levanta e anda, faz o que você não podia fazer, mexe o que você não podia mexer. Tenho certeza que você foi curado e vai nos mandar o seu testemunho. Em algum lugar aqui dessa tela tem um número de telefone, um WhatsApp, um contato. Entre em contato conosco e nos conte o seu testemunho. Se você quiser voltar para Jesus ou aceitar Jesus, entre em contato aqui conosco também. E eu também vou deixar aqui na tela o meu WhatsApp, o meu Instagram, meu WhatsApp não. o meu Instagram, o meu YouTube, Pastor Pedro Medina. Meu Instagram tá aqui, ó, PR Pedro Medina. E meu YouTube também, YouTube Pedro Medina. E vocês me sigam lá, me compartilham, mandam mensagem pra gente, comentem as nossas redes sociais. Vai ser um prazer interagir com vocês lá. Um beijo para vocês e até o próximo programa aqui, né, da JET Podcast com a Priscila, que ela é maravilhosa. Então, totalmente diferente a conversão de hoje, mas nós não podíamos perder o pastor Pedro fechando esse testemunho super impactante. Eu creio que o Senhor falou ao seu coração e tem muito mais a falar através da vida do seu servo. Obrigado pelo privilégio de completar o Conversão aqui na Sede Campestre. Priscila. E nós oramos para que você vá lá no YouTube e ouça todas as mensagens. Olha, no meu livro, eu tenho um livro, né, A Maior Moeda de Câmbio, que você vai colocar. Nossa, incrível. Aqui. E a maior moeda de câmbio, a maior moeda de troca é a fé. E eu quero que você seja inspirado por esse livro. Você vai entrar em contato conosco aqui também nas nossas redes sociais. Pode adquirir o livro na internet também. E esse livro vai inspirar, porque eu falo, assim como eu conto a minha história de fé, ali que destravou meu ministério, eu vou contar ali histórias de fé que vai curar enfermos, se você estiver enfermo, que vai destravar a tua empresa, que vai destravar a sua vida. Poderosíssimo. A maior moeda de câmbio é a fé. Isso aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Até o próximo Conversão. Shalom, shalom. Shalom.